Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Olha eu com mais um vídeo de lista. Dessa vez mais uma lista do site CBR, né? A gente vai comentar aqui o que eles colocaram lá no site deles. Dessa vez uma lista muito interessante, gostei desse conceito, que são os 10 personagens mais bem desenvolvidos de Power Rangers, ou seja, aqueles personagens que tiveram suas histórias mais exploradas, elaboradas, né? Vamos lembrar que Power Rangers tem que trabalhar com muito personagem em uma temporada, então quando tem um personagem desse, é sempre bom a gente ficar de olho, porque esse personagem realmente precisa ter um pouco mais de atenção para nós que somos fãs de Power Rangers. E se você está chegando agora no Mega Power Brasil por conta desse vídeo aqui de hoje, olha só os convites que eu faço para você. O primeiro é se inscrever aqui no canal, tá? Eu sei que tem gente que está assistindo os vídeos e não se inscreve. Sabe como eu sei disso? Porque o YouTube ele mostra, quando você comenta, ele mostra se você é inscrito ou não, tá? Tá ficando de fora? Não fica, cara. Se inscreve, ativa o Power Sino e marca todas as notificações. Os dois últimos avisos antes de começarmos aqui nosso vídeo. Gostei, o like, né? Porque ele vai propagar esse vídeo, jogar para mais pessoas. Você ajuda a proteger o universo, porque o like ele destrói um boneco de massa. E agora o YouTube tem uma nova função que é o Hype. Se você assiste o Mega Power Brasil pelo celular, pelo seu smartphone, tem agora uma função que é o Hype. Você arrasta o comentário e aparece lá para você hypar, colocar alguns pontos pra gente. E isso ajuda o vídeo a seguir em frente, a alcançar mais gente ainda. Então assim que sair esse vídeo, você deixa o seu hype. Bem, estou com o notebook aqui aberto para comentarmos o top 10 deles, de personagens mais bem desenvolvidos de Power Rangers. E olha só quem abre nossa lista na 10ª posição, que é o Andros, de Power Rangers no espaço. Apesar de todas as brincadeiras que a gente faz aqui no canal com o Andros, principalmente a Ana que faz, né, o Andros ele é um personagem que tem uma história muito interessante mesmo. Ele que é basicamente o protagonista junto com o Astronema de Power Rangers no espaço. E por isso, galera, que a gente sempre brinca que ele acaba não liderando a equipe, isso acaba ficando a cargo do TJ várias vezes, é porque o Andros ele tem uma missão nessa temporada que é encontrar sua irmã, a Carone. E essa trama, essa história, ela é muito interessante, ela é muito explorada na temporada. A gente vai acompanhando esse drama de Andros e vai vendo o desenrolar dessa história, outras camadas que envolvem o desaparecimento da irmã, o ataque, a KO-35, o Darkonda, depois chega toda aquela história do Zane, e o Andros ele fica muito mais interessante por conta dos quadrinhos. Aliás, nessa lista, eles colocam a foto do Andros do quadrinho. Não sei se foi só para ilustrar a matéria ou se para mostrar pra gente que eles estão considerando também os gibis. Porque se a gente for considerar, tem muita história. O Andros foi um personagem muito importante dentro daquele arco que envolve o Ranger da Morte. Temos um quadrinho focado nele e o Zane, né, que é um quadrinho que conta pra gente o que foi que aconteceu de fato lá em KO-35, quando foi atacado pelo Espectro Negro, né, pela Aliança do Mal. Então, cara, realmente o Andros ele merece estar nessa lista, porque ele é um personagem muito bem desenvolvido, junto com sua irmã, que é a Carone, a Astronema, que eventualmente vai ser ainda mais explorada na temporada seguinte, que é Galáxia Perdida. Na 9ª posição, olha só quem aparece aqui pra gente, que é o nosso queridíssimo Merrick, o Lobo Lunar de Power Rangers Força Animal. E eu vou falar pra vocês que eu lembro muito bem da época de lançamento da temporada, que todo mundo queria ser esse personagem, achava ele super estiloso, interessante, e isso pra mim é um reflexo já da abordagem dele na temporada. Ele tem uma história muito profunda também, tanto o Merrick quanto o Zenako, que acaba sendo uma coisa só, né? Porque o Merrick, ele é um personagem que viveu há vários anos, né? Há milhares de anos aqui na Terra, um dos protetores de Animaria, ele que tem uma relação muito íntima com a princesa, que foi um dos responsáveis para o triunfo na batalha contra o Mestre Ogro lá atrás, né? Ele teve que sacrificar a sua própria vida para que a luta ficasse pelo menos de igual para igual. E depois que ele aparece na temporada, a gente tem toda a história do Zenako sendo explorada e toda a libertação desse personagem por conta dessa magia, digamos assim, por conta da máscara que ele passa a utilizar. E o Merrick é um personagem legal também, acho que ele é bem explorado na temporada. Eu gostaria de ver mais histórias dele, principalmente mais momentos lá do passado. A gente fez um vídeo inclusive aqui dessa Guerra dos Ogros, vou deixar um card aqui em cima, mas o Merrick merece sim ter mais protagonismo em outras histórias, mas concordo também dele estar aqui na nossa lista, porque ele é sim um dos personagens mais
explorados de Power Rangers, sobretudo porque ele tem essa história envolvida tanto com o vilão da temporada, que é o Mestre Ogro, quanto também com a princesa, que é a mentora dos Rangers de Força Animal. Ó, falar pra vocês que depois dessa 8ª posição que eu vou falar aqui agora, eu quero ver como é que vai ser o restante da lista, porque na posição de número 8, temos aí Anubis Dog Kruger, que é o Ranger Sombra de SPD, um personagem muito, mas muito bom. Ele já é interessante no começo da temporada, sendo um ótimo mentor para os Rangers, né, colocando eles na linha, literalmente, né, até porque ele é o comandante da SPD na Terra, então ele precisa realmente passar esse ar de liderança e guiando os Rangers nessa grande batalha contra o Imperador Grum. Só que ao longo da temporada a gente vai descobrindo que a história do Kruger com o Imperador, ela é muito sinistra, porque ele é um dos sobreviventes do seu planeta Sirius. O Imperador Grum invadiu o seu planeta, destruiu praticamente todo o seu povo, incluindo a sua esposa Icínia. E ele fica, durante essa temporada, SPD, tentando descobrir se realmente sua esposa foi destruída, ao mesmo tempo que precisa enfrentar os fantasmas do passado na figura do Imperador Grum. Então temos vários momentos na temporada, episódios onde são focados na história desse personagem. E aí os quadrinhos também vieram trazendo outros complementos para a história de Kruger, para a história de SPD. Concordo de ele estar na lista, mas eu acho que merecia uma posição mais na frente. Não sei os que estão lá na parte de cima, mas o Kruger, por conta de sua história, por conta de tudo que é mostrado em SPD, ele merecia pelo menos estar no top 5. Vocês concordam comigo? Olha só que engraçado na 7ª posição. Astronema, né? Eu estava comentando com vocês que Astronema também é uma personagem importante em espaço, e ela é importante, eventualmente, né? Futuramente, no caso, em Galáxia Perdida, que é esse ponto que eles colocam na 7ª posição, Carone em Galáxia Perdida. Porque o que acontece é que depois que ela é derrotada no final de Power Rangers no Espaço, Carone, ela passa por uma outra jornada. Que jornada é essa? De ter que enfrentar tudo que ela causou. Porque quando ela era Astronema, ela nunca deixou de ser Carone. Ela não foi hipnotizada, não foi enfeitiçada, nem nada. Tudo que ela fez, ela tem consciência. Ela foi treinada para aquilo. Então ela precisa, tanto em Galáxia Perdida quanto nos quadrinhos, enfrentar ela mesma. Então a gente vai ver muitos dramas na temporada de uma forma mais suave, né? Até porque é voltado para um público infantil, mas nos quadrinhos a gente tem uma carga muito pesada, principalmente na história, o julgamento de Astronema, onde ela é confrontada por conta dos seus crimes, vários crimes que ela cometeu, inclusive relacionados aí com Dog Kruger e com o Imperador Grum. Ela foi uma peça fundamental para que o planeta Sirius fosse destruído, então ela precisa enfrentar também os seus fantasmas, enfrentar a si própria. Então é legal, gosto dela em Galáxia Perdida. Quando ela entra como Ranger Rosa, ela precisa aprender esse outro lado que é ser uma Power Ranger. E aí tem tanto essa história do julgamento de Astronema, como também tem o quadrinho Psychopath, onde ela precisa enfrentar mais uma vez os Psycho Rangers. Uma história muito bacana que foi revisada aqui no canal. Realmente eles estão considerando os quadrinhos, porque na 6ª posição, Lord Drakkon. Sim, meus amigos, Lord Drakkon, o Tommy de outro universo, ele está na nossa lista de personagens mais bem desenvolvidos da história. E sim, realmente, ele é muito bem desenvolvido, ele é protagonista do seu próprio arco, que é Shattered Grid, Rei de Estilhaçada aqui no Brasil, está sendo lançado aqui no Brasil finalmente. Esse quadrinho, o Drakkon, ele dispensa apresentações, né? Um Tommy que decidiu seguir o caminho do mal, ele não passou para o lado dos Mighty Morphin Power Rangers, virou um conquistador em seu mundo, que é o universo do Sem Moeda, e mais tarde virou um conquistador de universos, que é toda essa história do arco Shattered Grid. E ele é um personagem tão interessante que ele passou a ser explorado em arcos futuros de histórias dos quadrinhos, em jogos, em jogo de tabuleiro, enfim, ele apareceu em várias mídias diferentes. Só tá faltando de fato um filme e uma animação, né? Seria inclusive perfeito aí pra Hasbro uma animação focada no Lord Drakkon. É um personagem que realmente eu acho que ele é muito bem explorado, ele tem muitas camadas, temos várias histórias em quadrinhos onde mostram pra gente quem é o Drakkon, de fato, porque ele age dessa maneira. Então se eu fosse fazer um vídeo para falar desse personagem, teria que ser um vídeo exclusivo do Lord Drakkon. Mas sim, concordo com a 6ª posição. Vamos agora para o nosso top 5, e quem diria que esse personagem que a gente conheceu tão pouco na série de TV viraria um dos mais interessantes de Power Rangers, que é Zordon, o mentor dos Mighty Morphin Power Rangers.
A gente até gosta do Zordon na série de TV, porque ele passa todo aquele ar de pai, de família, de cuidar dos Rangers. A gente sente muito com a partida dele em Power Rangers no Espaço. Mas quando chega nos quadrinhos, a gente vai conhecer de fato quem é esse personagem, tudo que ele passou. Seja na época que ele já tinha virado essa cabeça flutuante no tubo, quanto na época de milhares de anos atrás, quando ele lutava contra o exército de Rita Repulsa, Espectro Negro, eventualmente aí Lord Zed também. Então a gente tem nos quadrinhos muito material de sobra para o Zordon, toda a sua trama que envolve Eltar e outros Eltarianos, como os Arthur e os Zofran. Inclusive, um dos melhores arcos de história dos quadrinhos, que é Guerra Eltariana, que traz muito da vida desse personagem. E a gente passa a gostar muito dele. Ele fica muito mais humanizado, galera. A gente tem várias histórias que mostram que ele pode ser tanto um bom mentor, como também um ser que falha, né? A gente tem aquela história da equipe de 69, onde Zordon comete um erro gritante. Erro esse que vai ecoar em sua mente para sempre, né? Ele sempre vai relembrar desse momento. Então, concordo sim o Zordon como um dos personagens mais bem explorados de Power Rangers e que voltou a ser destaque em Power Rangers Cosmic Fury e também em Power Rangers Agora e Sempre, que foi o especial de 30 anos. Então, olha só o Zordon voltando aí a ser comentado pelos fãs de Power Rangers que acompanham apenas a série de TV, porque lá nos quadrinhos, meus amigos, a história que acontece vale muito a pena. Inclusive, arco recomendadíssimo, Guerra Eltariana. Assistam. Na quarta posição, ela que também vem do universo sem moeda, que é a Kimberly, ou poderia chamar ela de Ranger Slayer, que foi assim que ela foi apresentada pra gente também no arco Shattered Grid, né? Ela que é uma Kimberly que foi enfeitiçada pelo Lord Drakkon para ser seu braço direito, uma caçadora de Rangers, mas que felizmente consegue escapar do feitiço e vira uma personagem importantíssima dentro da mitologia de Power Rangers lá no universo expandido. A Ranger Slayer, ela parte de um ponto que a gente vê, né, no arco lá do Drakkon, e cresce de uma maneira surpreendente. Ela começa a aparecer em outras histórias, seja no universo sem moeda ou atravessando para o nosso universo principal. E eu gosto muito dessa Kimberly, ela evolui demais. E pra mim, em vários momentos, é mais interessante que o próprio Lord Drakkon. Aliás, ela está sendo uma peça fundamental no arco que a gente está revisando durante a gravação desse vídeo, que é A Hora Mais Sombria. Então concordo sim com a Slayer sendo as personagens mais exploradas de Power Rangers como um todo. Gosto muito dela e, por mim, teria vários quadrinhos focados nela. Seja quadrinho no arco regular ou história fechada, enfim, Boom Studios, nunca desista dessa personagem. Agora é o top 3, meus amigos. Agora o negócio fica sério, né? Na terceira posição, olha só quem apareceu pra gente, o Billy. Gente, realmente, o Billy, ele é um personagem muito bem explorado. Ele destaque aí nas 3 temporadas de Mighty Morphin, o cara que resolve tudo. Depois ele vira uma espécie de mentor lá em Power Rangers Zell, ajudando os Rangers nas missões de campo, como também nessa parte mais psicológica. Ele voltou em Agora e Sempre, também voltou em Power Rangers Cosmic Fury como mentor da equipe em todos os episódios. Mas, de novo, nos quadrinhos que a gente está vendo, esse Billy sendo construído, esse Billy que entende do universo de Power Rangers, esse Billy super inteligente, um personagem que ele quer ajudar o universo de várias maneiras diferentes e que também é protagonista do arco que a gente está revisando, que é A Hora Mais Sombria. Ele tem sido também uma peça fundamental. Não tem como falar do Billy atualmente sem lembrar dos quadrinhos. O trabalho que vem sendo feito é excelente, a gente conhece muito mais do personagem, muito mais do que apenas aquele nerd que a gente vê lá no começo de Mighty Morphin. O Billy é gigante e concordo sim com ele na terceira posição. A segunda que eu já dei uma olhadinha aqui é a Jane Scott, de Força do Tempo. Realmente é uma personagem muito bem explorada. Eu não sei se ela tem toda essa bagagem que a gente vê aí do Billy, por exemplo, mas realmente é um personagem que tem seu destaque. Ela é a protagonista de Power Rangers Força do Tempo, a líder da equipe, né, galera? Ela que vem do futuro para capturar o Hanzik em nosso tempo, no ano de 2001, e tem que enfrentar muita coisa, até porque no começo da temporada ela perde o seu namorado, que é o Alex, nas mãos do Hanzik. E quando chega no presente, vê no Wes o mesmo rosto do Alex, e fica todo aquele drama que percorre até o final de Força do Tempo. Temporada muito boa, a Jen é uma ótima líder, a gente vai conhecer mais detalhes da história dela ao longo
né? Depois ela vem a ser explorada também nos quadrinhos, no quadrinho Sins of the Future, que é um quadrinho excelente, que é pós-temporada. Também é abordada, a Jen é protagonista na temporada Power Rangers Hyperforce, né? Que é a temporada em formato de RPG. Ela que comanda os cadetes lá no primeiro episódio e também aparece eventualmente, assim como também está presente em arcos de história dos quadrinhos, principalmente o Shattered Grid. Então, Jen Scott na nossa segunda posição. Acho que pelo andar da lista, vocês até imaginam quem eles escolheram para a primeira posição, né? É o Tommy, galera. Tommy Oliver está na primeira posição como o personagem mais bem explorado de Power Rangers. E eu vou concordar. Sabe por que eu vou concordar? Porque realmente é verdade. Você pode até não gostar do Tommy, eu não gosto do Tommy, acho ele chato, etc. Mas ele é o personagem mais bem explorado de Power Rangers. Ele é tão bem explorado que ele tem outra versão dele, que é o Lord Drakkon, que também é muito explorado. O Tommy, ele esteve nas 3 temporadas de Mighty Morphin, depois Power Rangers Zell, Power Rangers Turbo, a primeira metade, ele volta em Power Rangers no Trovão, ele também está presente em vários especiais, Eternamente Vermelho, A Batalha Lendária, Dimensões em Perigo, também está no especial Agora e Sempre, não o ator, mas sim o personagem. Sem contar que ele é muito bem explorado nos quadrinhos. O Tommy, ele é o destaque em Shattered Grid, tanto ele quanto a Drakkon, e eventualmente ele é ainda mais abordado nas histórias do universo expandido. Todo o arco da Luz Branca, quando é recontado em Necessary Evil, mostra muito o lado do Tommy, um lado onde ele precisa desempenhar o papel de líder quando Jason sai da equipe para se tornar o Omega Ranger vermelho. Então a gente vê muito do Tommy no quadrinho, né, nesse arco, aprendendo a se tornar um líder, tomando muita porrada. Isso é muito legal, né? Quando eu digo porrada, não é só porrada física, é porrada psicológica também. Ele também virou, digamos assim, o nosso velho Logan do universo de Power Rangers, com o quadrinho Soul of the Dragon, né, que é aquela última história do Tommy em atividade. Eu sei que tem uma história do Tommy que é depois de Soul of the Dragon, que é aquele epílogo lá de Power Rangers Zell, mas a última aventura do Tommy como Ranger é em Soul of the Dragon, com a passagem de bastão para o seu filho, o J.J. Oliver. Então, olha só a quantidade de materiais que nós temos focados nesse personagem, sem contar histórias soltas que a gente tem aqui e ali, participação em jogos, etc. Sim, o Tommy é o personagem mais explorado e um dos mais importantes de Power Rangers como um todo. Muita gente, quando pensa em Power Rangers, vê a figura do Tommy, não é para menos. O ator também ajudou muito isso a se consolidar, né? O Jason David Frank, enquanto esteve vivo aqui conosco, ele divulgou muito Power Rangers, ele mostrou muito a cara do Tommy para muita gente. Então é difícil a gente desassociar essa figura do Tommy como o rosto de Power Rangers, como o personagem mais explorado. Sim, concordo com a primeira posição. Mas e você que está do outro lado, o que achou da lista do CBR como um todo? Você mudaria alguma colocação? Colocaria outro personagem na lista? Comenta aqui com o hashtag Escola do Poder. Não esqueça, é claro, de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais. Estamos em todos os lugares, praticamente. E também tem 2 convites, tá, galera? Os 2 eles se complementam, que é o Apoia-se e o Seja Membro. O Seja Membro é um botão que está aqui embaixo, onde você pode contribuir financeiramente com o Mega Power Brasil com um valor fixo todo mês. O apoia.se é uma plataforma separada do YouTube, onde tem valores personalizados, o que melhor couber no seu bolso no fim do mês, tá? Dando direito a um grupo secreto do Telegram. Tanto o Apoia-se quanto o Seja Membro tem a mesma função, que é turbinar o Mega Power, até porque a gente vive de Power Rangers, a gente vive de falar dos nossos heróis coloridos, então você pode contribuir e transformar nosso Megazord em um Ultrazord. E fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antonino Botelho Filho e toda essa galera mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.